Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula dessa semana de biologia, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou aparecer lá no cantinho, aqui, ó. Meu computador é um pouco lento, espero que vocês consigam acompanhar. Então, a aula de hoje é sobre as bases químicas da vida. Então, a gente tem uma frase aqui bem interessante, depois você dá uma lidinha nela, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ver os elementos químicos, as formações químicas dentro da célula. Então, vamos lá para o próximo slide. Quais são os constituintes básicos da vida? Olha lá, toda vida, toda matéria que compõe os seres vivos é composta por elementos químicos, né? Que a gente também chama de átomos. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre são os principais constituintes da nossa célula, tá? E os componentes moleculares das nossas células, que nos permite dizer se elas são, se elas têm dentro delas, se elas apresentam moléculas orgânicas ou inorgânicas. Então, nós temos aqui as moléculas inorgânicas, por exemplo, a molécula da água e os sais minerais, né? Os átomos sozinhos, zinco, cálcio, sódio, magnésio, ferro, cobre, né? Entre outros. E as moléculas orgânicas, que são aqueles átomos que se unem, formando ligações químicas fortes, né? Formando ligações químicas em posições diferentes e combinações de moléculas que nos permite dizer que elas são moléculas orgânicas porque elas são essenciais para o funcionamento e para a vida da célula, do órgão e dos seres vivos, tá bom? Então a gente tem exemplos aqui, ó, o DNA e o RNA, que a gente chama no geral de ácidos nucleicos, as proteínas, que vocês já ouviram falar bastante, né? A gente até come carne, que é uma fonte de proteína, os lipídios, que também são chamados de gorduras, as vitaminas, que são combinações de átomos e que a gente chama de vitaminas, e que são essenciais para o funcionamento de alguns órgãos, né? E os açúcares, que são combinações de carbono, hidrogênio, oxigênio em posições diferentes, que são diversos tipos de açúcares, e que são a fonte de energia para as nossas células funcionarem e as organelas dentro das células, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui, ó. Olha lá. Como se a gente for colocar em porcentagem, a nossa célula contém 75 a 85% de água no seu interior, de 10 a 15% de proteína, de glicídios que compõem ali, inclusive glicose, né, os tipos de glicose 1%, ácidos nucleicos, que é a molécula de DNA 1%, e algumas outras substâncias que tem ali no meio celular. Se nós retirarmos essa quantidade de água, o que sobra dentro da célula em grande quantidade são as proteínas. 72% do que tem dentro da célula, fora a água, é proteína. 14% mais ou menos é gordura. E depois açúcares 4,5%, DNA, RNA, ácidos nucleicos, aminoácidos 4,5% e outras substâncias, tá? Então, só para você ter uma noção da quantidade dessas moléculas em porcentagem dentro da nossa célula. Vamos falar um pouquinho da água. A água tem algumas funções aí, ó. Ela tem a função de solvente universal, que é porque ela dissolve quase tudo no seu meio. Quase todas as outras substâncias, outras moléculas são dissolvidas no seu meio, tá? E aí, por isso que ela consegue eliminar o que é ruim, que está no nosso corpo, e
colocar para dentro da célula aquilo que é necessário, tá? Ou até aquilo que não é necessário acaba entrando porque a água tem a função de transportar, já que ela dilui tudo, né? Segunda função dela, ela regula a temperatura, justamente pela saída de água do corpo quando a gente está em super metabolismo, metabolismo acelerado, o corpo está esquentando, com alta atividade de produção de substâncias, hormônios, né? E aí o corpo se aquece, e principalmente quando a gente está naquela atividade física ou num dia muito quente, a gente transpira, tem a função de diminuir a temperatura, não deixar a temperatura do corpo subir além do normal. Terceira função aqui, ó, ela promove reações químicas, é dentro desse meio líquido que ocorrem reações químicas. Quebras de hidrogênio, que a gente chama de hidrólise, e perda de água, né? Por conta dessas reações químicas, ocorre uma desidratação da célula, e de uma certa forma isso não é ruim, porque essa perda de água vai fazer com que a água retire aquilo que é ruim, as toxinas de dentro da célula, tá? Para serem eliminadas através das nossas excretas, urina, por exemplo, tá bom? E aqui, ó, a água, por fim, juntando todas essas funções, ela atua na produção e na degradação de substâncias. Então, na presença de água, ela consegue ajudar as reações químicas ocorrerem, formar outras substâncias e é, desmontar moléculas por conta da sua composição química, H2O, né? Perder hidrogênio, ganhar hidrogênio, tá bom? Então vamos lá, seguindo em frente aqui. Continuando aqui, ó, a fonte de água, nós temos alimentos ricos em água e alimentos pobres em água. Em média, nós devemos ali, por volta, nós temos, né, é saudável ingerirmos de 2,5 litros, normalmente até 3 litros de água por dia, nem mais e nem menos. Né? Menos não é tão saudável e mais também não é saudável. Tudo em excesso também não é saudável, tá? Então, nós temos aqui alguns frutos, algumas folhas, ó, fruto, tomate, melancia, carambola e leite que tem grande quantidade de água, tá? Carne também, carne crua. E nós temos alimentos como os grãos, as sementes de frutos, né? Sementes de plantas que são pobres em água, mas tem também, tá bom? Então nós temos fontes de água aí, fora aquela água que a gente bebe, né? Água natural aí, conhecida. Vamos falar um pouquinho agora dos carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcares, como a gente começa é mais comum a gente chamar, né? Então ele tem os carboidratos, eles têm basicamente essas funções aí. Primeira função é fonte de energia, né? Quando a gente consome uma refeição, um prato de comida, um alimento, um almoço, um café da manhã, um jantar, a gente tem que ingerir uma quantidade mínima de carboidrato, porque as nossas células usam esses açúcares para produzir outra molécula de energia, tá bom? Então, ele é fonte de energia para as organelas dentro da célula funcionar. A gente precisa do açúcar para ser quebrado e transformado em uma outra molécula chamada ATP, que é o que vai fazer as organelas funcionar. Quem faz isso? Quem faz essa produção de energia? Uma organela chamada mitocôndria, tá bom? E eles têm a função também de ser construtores, ou seja, os carboidratos, a combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio formam algumas moléculas que vão formar, por exemplo, a molécula de DNA ou de RNA, que quando as nossas células nascem, elas também precisam formar DNA, né? Então, a célula que está se copiando tem que copiar o DNA, as outras organelas, a estrutura da célula toda tem que ser copiada para todo dia nascer nova célula. Então, os carboidratos também fazem parte dessa constituição da célula, tá? Eles são classificados em algumas categorias. Vamos lá. Primeira classificação.
Primeiro, alguns carboidratos são chamados de monossacarídeos, que significa que é uma molécula mais simples de açúcar e que tem de 3 a 7 átomos de carbono. Cada pontinha dessa aqui que eu estou mostrando, que não tem nenhuma letrinha, é um átomo de carbono. Carbono, 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 carbono. Carbono, 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 carbono. Então, por exemplo, a desoxirribose é um pedacinho de carboidrato, uma molécula que vai formar o ácido desoxirribonucleico, que é trechinhos da molécula de DNA. A ribose é um carboidrato pequenininho, uma molécula pequena, que vai formar uma grande molécula chamada RNA, que se forma durante a divisão celular, tá bom? Glicose é um outro exemplo, ó, de açúcar que fornece energia, açúcar normalmente de tubérculos, né, de raízes e batatas. A frutose, que é um açúcar da fruta, do fruto, né? A galactose, que é um açúcar vinda do leite. Então, são moléculas diferentes, que têm até sete carbonos na sua composição geométrica aí, tá bom? Então, cada um desses é um monossacarídeo. Oligosacarídeo são moléculas de açúcares um pouquinho maiores, que são formados por 2 até 6 monossacarídeos. Então, aqui, por exemplo, a sacarose é um exemplo de 2 monossacarídeos, lactose, 2 monossacarídeos, maltose, 2 monossacarídeos. E aqui eu tenho uma tabelinha, por exemplo, a sacarose é um açúcar que a gente conhece aí. Ele tem uma glicose mais uma frutose. E a fonte dele ele é encontrado, por exemplo, na cana-de-açúcar, que aí a gente acaba usando para produzir o nosso açúcar comum, né? A lactose, que vem do leite, ela é formada por um monossacarídeo glicose com outro chamado galactose, que a gente viu no slide anterior, por exemplo. Se quiser voltar lá o vídeo, volte. E a maltose é um outro tipo de oligosacarídeo que tem 2 monossacarídeos, só que iguais, glicose e glicose, tá bom? E é chamado malte ali, muito utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas. Olha que legal, tá vendo? Vamos lá. Como que são os carboidratos, então? Aqui um exemplo da formação de um carboidrato. Então, para formar um disacarídeo, são 2 monossacarídeos. Então, quando eles se encontram, o OH de um com o H de outro vai formar uma molécula de água e vai sobrar esse O aqui para se ligar a essa outro monossacarídeo, esse outro açúcar, e aí vira um disacarídeo. Olha só que legal, tá? Como que, continuando na classificação dos carboidratos, olha, eles também são chamados de polissacarídeos, que é uma quantidade grande de monossacarídeos, centenas e até milhares de monossacarídeos. A celulose, por exemplo, a hemicelulose é um outro exemplo, e o amido que a gente conhece e fala muito aí, ó, por exemplo, essa massa de pizza tem muito amido, tem muito carboidrato, ou seja, um monte de açúcares, né? Combinados, vários tipos de açúcares ou um tipo só de açúcar, tá bom? E a celulose, você já ouviu falar? Por quê? Porque ela compõe a parede celular de uma célula vegetal. Olha que legal, que dá essa dureza da madeira, tá? E das folhinhas vegetais. Então, tem até um exemplo aqui, ó, da madeira e o amido encontrado lá em sementes, em batatas, em raízes, né? Ó. A batata inglesa, por exemplo, eu já expliquei que ela é caule. As raízes aqui, ó, mandioca, mandioquinha, batata doce e tudo mais. As sementes têm bastante amido, que é fonte de energia para as nossas células. E lá, mais uma classificação também, os carboidratos são chamados de polissacarídeos. Outro exemplo, o glicogênio, que é um tipo de açúcar, uma combinação de várias moléculas de açúcar e é armazenada no fígado. Então, o fígado ele guarda essa molécula grande de açúcar
para uma reserva emergencial quando a gente deixa de se alimentar por algum tempo. Mas eu digo assim, algum tempo, muito tempo, tá bom? Uma pessoa que está doente, não consegue comer de forma saudável, né? Está em tratamento médico, tem reserva lá de açúcar e de energia no fígado, tá? Outra parte do corpo dos seres vivos é a quitina, que é uma combinação de vários tipos de açúcares, que forma essa casquinha aqui, ó, do corpo dos invertebrados, principalmente os insetos, tá? Ela é muito resistente e é protetora do corpo deles. Olha as fontes de açúcares, vários tipos de açúcares. A batata inglesa, a mandioca, farinhas, passas e pães e massas que vêm do trigo, da como que chama, da soja, né? Farinhas, né? Em geral, sementes que dão farinhas, né? Milho, farinha de trigo, mandioca, arroz, grãos, sementes. O mel tem um tipo de carboidrato, né? Um açúcar, o açúcar comum, frutos que têm açúcares mais leves, que são mais facilmente transportados do sangue para dentro da célula, né? Uma fonte de energia mais leve, mais rápida para ser consumida. Vamos lá, então. Agora nós vamos falar um pouquinho das gorduras, que também são chamadas de lipídios, né? E eles são formados por uma união, olha que interessante, de um OH, um glicerol chamado álcool. Então, ó, tem OH aqui, tem OH aqui, OH aqui, tem OH aqui, OH aqui. Então, essa molécula de carbono com OH, numa certa quantidade, essa molécula forma o glicerol, por exemplo. Essa molécula aqui, que tem um carbono, uma dupla ligação com O e um OH, um radical aqui, uma outra molécula combinada, a gente chama de ácido graxo, né? E depois a combinação desses dois aqui, ó, vai formar aquela gordura que a gente conhece como óleo, né? Então vamos ver aqui, e todos são insolúveis em água, ou seja, a água não consegue. Uma das únicas coisas que a água não consegue dissolver são as gorduras, os óleos, os ácidos graxos, né? Que a gente chama aí de gordura em geral. Então, Laura, estão classificados, opa, passei aqui muito rápido, em 5 grupos. Vamos começar pelos glicerídeos, que são isolantes, é uma gordura que é isolante térmico, tá bom? Segura o calor. Então, ele também, lembrando que antes de continuar, a gordura, os lipídios, são a segunda fonte de energia para nossas células. Então, vamos supor que você fica 5, 6 dias sem comer, perdido numa floresta. O seu corpo vai começar a usar energia tirando da gordura acumulada no nosso tecido conjuntivo, muscular e tudo mais, tá bom? Para você se manter vivo, para os órgãos se manterem vivos, órgãos vitais, cérebro, coração, respiração, pulmão, tá bom? Então vamos lá, os glicerídeos é uma fonte de energia, é um tipo de óleo, tá? Que a gente conhece comum aí como óleo e a gordura empedrada que derretida vira o óleo. A cera, ela tem a função de impermeabilizar, então ela não deixa passar nenhum outro líquido. É como se ela formasse uma capinha, e ela é tirada da carnaúba e da abelha também, né? Da colmeia da abelha. Os esteróis, que são aquele tipo de gordura que participa, que circula no nosso sangue e que se forma de uma maneira tão assim, com ligações tão fortes, que forma o tal do colesterol ruim, LDL, né? De alta densidade, né? Lipoproteico de alta densidade e o bom de baixa densidade. Esse aqui é o nome da sigla que está aqui, ó, HDL-LDL. Você vê essa sigla aí quando você faz o exame de sangue de colesterol. Então, o médico fala, o colesterol bom tá alto, o ruim tá baixo. Beleza. O colesterol LDL tá alto. Ou seja, você está acumulando essas moléculas de gordura aqui, ó, que são difíceis de serem desmontadas, nas veias, principalmente, né? O perigo é quando elas se acumulam
nas veias do coração, impedindo a passagem de sangue. E aí pode provocar outros problemas de saúde, né? E tem alguns hormônios, progesterona e testosterona, por exemplo, aqui. Progesterona na mulher, que é o hormônio sexual feminino, testosterona, que é o hormônio sexual masculino, produzido no nosso próprio corpo, né, que faz parte do processo de reprodução, as características masculinas, características femininas, liberação de óvulo na mulher, produção de espermatozoide no homem, e esses tipos de lipídios, de gordura, eles participam da formação desses hormônios, que são importantes para a nossa vida adulta, tá bom? E são produzidos pelo nosso próprio corpo. Vamos lá então. Os lipídios são classificados ainda em fosfolipídios, que tem uma molécula de fósforo, e essa molécula aqui, ó, quando ele está com uma molécula de fósforo, forma a membrana plasmática das nossas células. Olha que legal, deixando a célula no formato que ela tem que estar, ali meio que rígida, meio consistente, para ela não se desmontar, tá bom? E os carotenoides, que são tipos de gorduras importantes para o funcionamento saudável de alguns órgãos. Por exemplo, o nosso olho. No fundo do olho tem células, né, que capturam a imagem, o colorido e o escuro e o branco, chamadas de cones e bastonetes. Então, na nossa retina, a gente tem células que ficam saudáveis na presença desse tipo de molécula aqui chamada retinol, tá bom? Que é uma substância que a gente produz com a combinação de esse tipo de gordura com a vitamina A que está presente em alguns alimentos. Olha que interessante. Já ouviu falar assim? Alguém mais velho falar assim para você: olha, come cenoura que faz bem para os olhos? Tá aí a explicação, tá bom? As fontes de gordura, olha que legal. Carne, né? Leite, manteiga, pele de animal, né? Normalmente o bacon, né? Que é uma pele frita ali bem saborosa. A gema do ovo, alguns grãos, para quem não gosta de carne, alguns tipos de grãos, olha lá, grãos, amêndoas, que tem bastante gordura, caju, amendoim, canola, girassol, né? E aqui as gorduras que não são tão saudáveis, mas é fonte de gordura, né? Tá? Margarina, banha, azeite e tudo mais. Vou falar um pouquinho das proteínas. Olha que legal a proteína, ó. Tem uma imagem aqui. Primeiro, as proteínas, elas são formadas por pedacinhos de moléculas chamadas de aminoácido. Então, cada quadradinho desse é um pedacinho da proteína. A gente chama cada quadradinho desse é uma molécula de aminoácido. Olha quantos aminoácidos existem. Os quadradinhos em vermelho são as moléculas de aminoácidos que o nosso corpo não produz. A gente precisa consumir de algum lugar, de algum alimento. E esses quadradinhos em verde aqui mostram os aminoácidos naturais que o nosso corpo monta, né? São eles juntam. A gente se alimenta de minerais, de carbono, de vários elementos químicos que o nosso corpo consegue montar esses aminoácidos. Tudo bem até aqui? E aqui, ó, uma molécula grande de aminoácido, ó. Como que ela é formada? Por dois carbonos, uma ligação dupla com O, uma ligação dupla com O, que se liga a um hidrogênio, o carbono que se liga ao hidrogênio, um nitrogênio que se liga ao carbono, e esse nitrogênio ele se liga a dois hidrogênio, fica N2, que forma o tal da amina, tá bom? E tem um lugarzinho aqui para se ligar um radical específico, tá? Que aí esse radical vai ser uma outra molécula que vai dar um tipo de aminoácido, tá? Então, que vai dar esses nomes aqui, ó, esquisitos aqui, ó. Esse nome é porque nesse radical aqui se ligou a alguma outra molécula diferente, que vai ser diferente aqui, que vai dar os 22 tipos diferentes de aminoácidos que existem no organismo da espécie humana. Olha que legal, tá bom?
Outras espécies têm outros tipos de aminoácidos. Vamos lá, como é que funciona então uma formação de um aminoácido? Então você pega aqui de uma proteína, tá? Você pega um aminoácido aqui, por exemplo, chamado glicina, e ele perto de um outro aminoácido chamado alanina, aí eles se unem por atração química e forma uma molécula de água aqui. Um perde hidrogênio, o outro perde o OH. E aí, no lugar dessa ligação aqui, esse nitrogênio vai se ligar com esse carbono. Olha ele aqui, ó. Esse nitrogênio se ligou com esse carbono onde está aqui, ó. Isso aqui a gente chama de ligação peptídica e vai dar um tipo de aminoácido, tá? Essa reação precisa ocorrer dentro de uma organela chamada ribossomo, formação de proteína. Olha que legal. E na presença de água. Vamos ver como é que se diferem os tipos de aminoácido. Primeiro, eles se diferem pela quantidade de aminoácido. Então, pega aqui o exemplo 1 e o exemplo 2, olha lá. Então, daqui até aqui, por exemplo, a gente tem. Vamos pegar a proteína 1, ó. A proteína 1, ela tem, eu representei por desenhos geométricos. Então, proteína 1, ela tem um aminoácido quadradinho, um triângulo e um losango. A proteína 2, ela vai ter um quadrado, um triângulo, um losango e um círculo. Então, se eu comparar a proteína 1 até aqui com a proteína 2 até aqui, são números de aminoácidos diferentes. Essa vai ter 3 e essa vai ter 4, tá? Então, isso aqui é o número 1. Então, eles podem ser diferentes pela quantidade de aminoácidos. Agora, vamos pegar o exemplo 2 aqui, ó, tipos de aminoácido. Aí entra de novo os dois exemplos. Essa proteína, até aqui elas são iguais, mas daqui para frente elas são diferentes, né? Por quê? Vamos lá. A proteína 1 vem até aqui e a proteína 2 vem até aqui. Então, a proteína 1, ela tem o losango, mas a proteína 2, ela tem o círculo mais o losango. Então, tipo diferente. Esquece esse aqui, ó. Vamos até aqui no exemplo 2, tá bom? E até aqui o final, certo? Então, no tipo de aminoácido, essa daqui vai ter até aqui, e essa daqui vai ter até aqui, mas vai ser tipo diferente de aminoácido. Essa vai ter um círculo e essa vai ter um losango. Então, outro tipo são duas proteínas diferentes. Agora, elas também podem se diferenciar pela sequência de aminoácido, ou seja, olha só aqui, ó, até aqui tá tudo igual, proteína 1 e proteína 2. Mas quando chega aqui, o losango tá aqui e quando chega aqui, o losango tá aqui, mudou a posição com o círculo. Então já é uma proteína diferente. Então, dessa maneira, as moléculas vão se combinando e formando os 22 tipos de proteínas na espécie humana, porque na natureza tem outros tipos de proteína, em outros animais, vegetais, bactérias, fungos, protozoários, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, que a gente está seguindo em frente. Ah lá, olha só que bonitinho. Vamos pegar o exemplo do cabelo aqui. O que que acontece aqui, ó? Esse aminoácido aqui, ele tem esse trechinho e tem esse trechinho. O resto tá tudo igual. Essa é uma estrutura primária. Quando você vai olhar de perto esse trecho, você vê que ele tem uma sequência diferente dessa sequência aqui. E aí vai juntar tudo isso daqui, eles vão juntar com outros pedacinhos e vai formar uma estrutura mais complexa, um pedaço maior que vai ser uma proteína, com esse pedacinho de aminoácido diferente desse. E aí a sequência vai indo, vai juntando mais aminoácido, que vai formar uma proteína maior, mais complexas, com vários aminoácidos, tá bom? O nosso cabelo, por exemplo, é uma proteína, não é célula. Por isso que a gente não sente dor quando a gente corta, né? Porque ele não é célula, não tem neurônios, ele é um acúmulo de proteína que vai se formando, que vai saindo do couro cabeludo e vai formando um fio. Só que ele pode formar um fio liso, um fio enrolado, um fio muito enrolado, um fio totalmente enrolado, um liso mais liso, bem liso, um liso mais ou menos.
O que que acontece para ter essas diferenças? São essas posições aqui, ó. Aqui eu dei um exemplo de um cabelo encaracolado, que dependendo de como as moléculas se combinam em posições diferentes, vai dar o cabelo enrolado, encaracolado, muito liso, mais ou menos liso. Mas isso é definido geneticamente. A gente recebe os genes dos pais que já vem com essa proteína nesse formato de ligação química, que vai sair do nosso couro cabeludo, das células que liberam essas proteínas do nosso couro cabeludo. Então a posição tá aqui, ó. Por exemplo, nesse cabelo encaracolado aqui, ó. O formato é helicoidal, ou seja, numa hélice, né? E aí, esse carbono aqui, que está com dupla ligação com esse oxigênio, vai ligar com outro carbono lá com dupla ligação. E esse carbono com dupla ligação com oxigênio vai se ligar com essa mina aqui, ó, esse NH. E dessa forma vai se ligando e vai formando esse formato de proteína. E aí a gente tem o cabelo com esse formato, tá? Quais são as funções da proteína? A gente está quase acabando aqui, ó. Função estrutural de formar os filamentos, tanto ao redor das células, quanto das organelas dentro da célula, para que elas ficam rígidas, cada uma no seu lugar. E função enzimática, que é de acelerar o processo de quebra de molécula para formar outra molécula, ou seja, reações químicas, formar, produzir hormônios, produzir energia, quebrar o açúcar para produzir energia, quebrar a molécula de gordura quando a gente ingere, quebrar a molécula de proteína quando a gente come carne. Então, acelera o processo do metabolismo, que são as quebras de moléculas dos alimentos que a gente ingeriu para formar outras moléculas que vão ser fonte de energia e que vão formar outras células também, né? Então, o que que a gente fala aqui? Ó, tem uma frase muito legal, ó. Toda proteína é formada, vai formar uma enzima, mas nem toda proteína, nem toda enzima, ela, nem toda proteína vai ser uma enzima. Então vamos lá, ó. Nem toda proteína é uma enzima. Então as proteínas, elas são proteínas, mas nem todas vão ser enzima, vão acelerar o processo de digestão, de quebra de moléculas. Mas toda a enzima que é produzida no nosso corpo é feita de proteína. Melhorou? Tá bom? Vamos seguir em frente aqui, ó. Fontes de proteínas, principalmente carnes, carne branca, carne vermelha, carne de crustáceos, tá bom? Queijo, leite, gelatina que é feita, gelatina, ela é feita, uma parte dela, né, um produto da gelatina vem de proteína animal, né, vem de animal, ovo, gema do ovo e grãos. Tem gente que não come carne, tem alguns grãos que são riquíssimos em proteína. Por exemplo, quem não gosta de carne, né, quem é realmente vegano, e aí tem os grãos, as sementes, para buscar a proteína necessária. Olha só, as proteínas formam as nossas moléculas de DNA, seus pedacinhos formam os aminoácidos aqui chamados de timina, citosina, guanina, uracila e adenina, que vão formar, que são pedacinhos que vão se ligar na hora do encontro do DNA da mãe com o DNA do pai, né, para formar o DNA do descendente. As vitaminas têm suas moléculas aqui, ó, formadas por proteínas que se juntam, e os sais minerais, eles fazem parte da formação das proteínas. Eles ajudam um aminoácido se grudar a outro. Olha por que é importante a gente se alimentar de sais minerais. Tudo bem, gente? Então eu termino a aula por aqui. Estou descompartilhando aqui a tela com vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha aulinha e eu tenha ajudado. Tchau e até mais.